Saudações, vamos rezar. Vamos colocar a nossa vida mais uma vez, mais um dia, talvez mais uma noite, nas mãos do nosso Deus. Eu te convido a entrar na presença do Senhor, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor de Deus Filho, que é misericórdia, compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo e juntos rezemos assim. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora, nos cubra com seu manto. E se acaso chorarmos, Jesus misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje, a leitura da palavra de Deus é Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus, não para escutá-lo, mas para tentar condená-lo. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, na verdade, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar muito bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ou seja, continuavam fazendo algo não que gerasse vida, não que fosse melhor, mas simplesmente por uma tradição que ia muitas vezes contra aquilo que era poder estender a mão para o outro. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías ao seu respeito. Hipócritas! Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Preceito humano, não vontade de Deus. Sempre preste muita atenção nisso. Se você está seguindo preceitos meramente humanos de um pastor ou de um padre, ou você está seguindo realmente a Jesus Cristo presente no Evangelho. E às vezes, preste atenção, alguns religiosos utilizam palavras bíblicas, citações bíblicas isoladamente para manipular o povo. Repito, líderes religiosos que utilizam pequenos trechos para subverter o amor, a misericórdia, tão bem explícita, né, no Evangelho de Jesus Cristo. Preste muita atenção. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens, e dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. Então preferiam negar ao pai e à mãe e ficar para si, dizendo que por serem religiosos eles podiam ficar com aquele dinheiro, do que ajudar os pais. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Forte isso, né? Um religioso ouvir uma coisa dessa. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O coração do homem, quando não está ligado à misericórdia de Deus, ela endurece e não consegue ver a liberdade do outro. Por isso, vai atrás e começa a apontar o dedo e dizer que a vida do outro está amaldiçoada, porque Deus não gosta daquilo, porque o Senhor Deus não se agrada. E, na verdade, não é o Senhor Deus, mas é apenas o Senhor egocêntrico, a partir dele mesmo. Ele se torna a medida de todas as coisas. Jesus falou do amor, Jesus falou da misericórdia, mas eu pego uma citação paulina, geralmente, e coloco a minha ideia em cima daquilo e aprisiono o homem.
Desde o Antigo Testamento a gente sabe que Jesus é um Deus libertador, que liberta de todas as amarras do pecado, de todas as amarras da submissão ao outro. Jesus vem mostrar o rosto de Jesus, vem mostrar, desculpa, o rosto de Deus Pai, um rosto amoroso, misericordioso, que serve e não é servido. Não é ser subserviente, é servir o outro. Portanto, eu preciso descobrir isso para mim. Como está a minha confiança em Deus? Mas padre, você não estava falando a respeito da tradição? Tá? Justamente isso. Como que é a sua relação com Deus? Será que eu, por ficar procurando pecado na vida do outro, não vejo a graça de Jesus na minha vida? Mais uma vez, fico olhando tanto pecado na vida do outro e às vezes até na minha. Fico tão preocupado com o pecado que não percebo a graça de Deus na minha vida. É a mesma coisa de um sujeito que tem uma vida maravilhosa e se apega a um defeito que ele não consegue compreender por que a esposa está daquele jeito. Por isso, quando a gente fala do Espírito Santo em nós, a gente descobre o quanto a gente precisa em direção a Deus, sem se preocupar com tantos pecados, mas especialmente com a graça. Deus não ama o pecado, mas ama demais o pecador. E não quer que ele erre, mas quer que ele se converta. Então, quando nos convertamos e realmente saibamos do amor de Deus estendido para nós. Não um dedo apontado, mas uma mão estendida, pronta para te erguer. Não por causa das tradições que você cumpre, mas por causa do amor e da misericórdia do Senhor Deus que você coloca em prática na tua realidade. Não por causa das tradições. Lógico, a tradição da igreja não é isso. Mas muitos vivem uma tradição morta, uma tradição distante do Deus único, do Deus verdadeiro. Vamos lá? Pegue a água e vamos rezar. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água limpa, pura, que afaste todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. E todos juntos digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio, ordene Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitar ao inferno, a Satanás e a todos os espíritos malignos. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus, nem o seu pecado é como Deus. Por isso, abandone o pecado e ame a Deus. Abandone o pecado e ame o amor que te ama. Abandone tanta coisa ruim, tanta gente que não se preocupa com você e ame somente a Deus. Tema somente esse Deus. Ou seja, esteja sempre junto desse Deus. Amém? Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que o Senhor Jesus seja a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.